Olá, eu sou Simone, enfermeira, diretora no Sindserv São Bernardo do Campo, Sindicato de Servidores Públicos e Autárquicos de São Bernardo do Campo. Quero conversar um pouco com vocês nessa semana de mobilização em defesa da vida. Nós estamos aqui no Sindserv, trabalhando junto com todas e todos, servidores públicos de São Bernardo, principalmente servidores da educação, discutindo e falando a respeito dos riscos envolvidos no retorno às aulas presenciais. Gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês algumas informações. A gente ouve muita coisa na mídia, sempre a gente acaba tendo um bombardeio de informações e fica confuso em relação ao que a gente deve realmente considerar como informação relevante ou não. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês algumas informações. Às vezes, alguns governantes dão a impressão de que a pandemia está controlada, mas nós sabemos que a pandemia não está controlada. As pessoas gostam, principalmente as secretarias estaduais de saúde, gostam de falar sobre o número de leitos ocupados de UTI, e falam, não, mas tem ainda muito leito disponível em UTIs, então nós temos segurança para retornar diversas atividades e colocar as fases nos planos, né? Plano São Paulo, por exemplo. E aí, nós vemos que, na verdade, alguns exemplos que ocorreram em outros estados, em outros municípios, em outros países, é muito rápido o processo de transmissão da doença e o agravamento da situação epidemiológica, ele é muito rápido. A gente tem que observar sempre o número de casos e o número de óbitos, a curva. A curva, ela sempre tem se mostrado ascendente em São Paulo, em São Bernardo, no Brasil. Aqui em São Bernardo, nós sabemos que nunca teve uma diminuição, estabilização ou diminuição do número de casos confirmados, nem no número de óbitos, a despeito de alguns momentos terem sim leitos de UTI disponíveis. Mas isso não é segurança suficiente para a gente promover ações de abertura. E nisso a gente coloca a questão da abertura das aulas, a volta às aulas presenciais. Nós somos a favor da volta às aulas presenciais, desde que nós tenhamos segurança para que ela ocorra sem o risco de chegar a uma situação de descontrole como essa já divulgadas pela mídia fartamente. Então, aqui em São Bernardo do Campo, nós tivemos em abril de 2020, no início da pandemia, quando iniciou o registro no boletim epidemiológico do município, 347 casos de Covid-19 e 36 mortes. No dia 14 de fevereiro, a última informação que consta no boletim, nós já temos 47.762 casos, 1.450 mortes. Então, essa curva, ela não para, e ela não estabiliza, e ela não reduz. Nós tivemos, até o momento, vacinado no Rio Grande do ABC, 102.192 pessoas. Aqui em São Bernardo do Campo, no dia 9 de fevereiro, o registro era de 23.853 pessoas. Nós sabemos que a experiência no mundo mostra que a segurança só vai existir quando houver vacina em uma quantidade suficiente de pessoas para dar imunidade coletiva. O que é essa imunidade coletiva? Nós alcançarmos, no mínimo, 60% de vacinação da população em geral. Nós iniciamos vacinação com os grupos de risco, com os profissionais da saúde, mas nós sabemos que no ambiente escolar, nós precisamos, no mínimo, de 60% das pessoas vacinadas. Isso entre adolescentes, entre adultos, jovens, entre professores, todos os trabalhadores da educação, ou seja, a população, os trabalhadores da comunidade escolar de modo geral. Nós precisamos pensar no espaço que está sendo ofertado para esse retorno às aulas. Quando a gente fala dos protocolos sanitários, que têm que ser seguidos, porque é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, nós observamos que em muitas escolas onde as aulas retornaram, até mesmo em escolas privadas, particulares, aconteceram os surtos, as mortes, porque o protocolo sanitário não pôde ser seguido à risca, mesmo em locais que tinham condições de infraestrutura para isso. Então, é importante observar que os espaços das salas de aula, eles são espaços fechados, com uma possibilidade de contaminação, de transmissão da doença muito maior. Então, cada criança, ela passa por vários espaços e tem muitos contatos cruzados. Isso dentro do ambiente escolar. Ela vai ter, sim, interação com outras crianças, os adolescentes vão ter interação entre eles, e por mais que nós ofereçamos os cuidados preventivos, os espaços existentes hoje nas escolas, eles não garantem essa segurança, em boa parte das escolas.
Nós sabemos também que essas crianças, elas levam para casa a contaminação. Então, tendo esse contato cruzado com outras crianças e com os professores que circulam em várias escolas, ela leva para casa, para esses pais, esses avós, que são pessoas de risco e que sim podem correr o risco de agravamento ao contrair a Covid-19. Dúvidas que ficam sempre pairando são: funcionários da limpeza, eles são suficientes para os turnos de trabalho? A ventilação desses espaços das salas de aula, eles são adequados? As máscaras que devem ser trocadas a cada 2 horas, elas têm número suficiente para garantir essa troca e essa barreira em relação à transmissão? Nós sabemos que escolas em São Paulo, em outras cidades do Brasil e do mundo, fecharam as salas de aula, fecharam as escolas após vivenciarem surtos. E o caso mais emblemático é o caso de Manaus. Então, nós sabemos que Manaus foi o primeiro município a abrir as escolas no ano passado e depois todos tiveram oportunidade de acompanhar na mídia o caos de saúde pública. Então, ali não importa se o número de leitos de UTI eram suficientes ou não. A abertura das escolas, ela contribuiu para o aumento do número de casos, um descontrole na transmissão, e aí nós tivemos aquela triste situação de pessoas morrendo sem condição de atendimento nos hospitais, sem leito de UTI, sem oxigênio. Então, a volta às aulas em Manaus foi, sim, um indicador de que isso traz um aumento da transmissão. A gente sabe, além disso, que os professores, eles têm contato com muitas crianças, não só na própria escola. Um professor, ele dá aula em mais de uma escola. Às vezes ele dá aula na escola pública, na escola privada, ele circula de ônibus, ele precisa se locomover. Então, o risco de ter uma transmissão cruzada, levar esse vírus para vários espaços diferentes, aumentam exatamente por essa característica de diversos professores atuarem em várias escolas, em escolas públicas e privadas. Riscos para familiares e riscos para as crianças. Se fala muito sobre o risco para os familiares, as pessoas do grupo de risco, os profissionais da educação, não só professores, mas nós sabemos de estudos na Grã-Bretanha que comprovam o aumento do número de casos de transmissão entre jovens com essa variante que nós temos na Grã-Bretanha. Nós temos variantes do coronavírus também na África do Sul e também aqui no Amazonas. Na variante da Grã-Bretanha, os estudos comprovaram que a transmissão entre jovens é muito maior. E também estudos comprovaram sequelas e complicações advindas dessa infecção em crianças, como, por exemplo, uma infecção generalizada em crianças, como consequência da infecção pela Covid-19, ainda que tenha tido uma infecção leve, pouco sintomática, mas depois vem as complicações. A vacinação, ela é a única saída para a volta segura às aulas presenciais. Nós queremos a volta às aulas, mas nós queremos, em primeiro lugar, preservar a vida de todos e todas. Nós queremos preservar a vida das crianças, nós queremos preservar a vida dos trabalhadores da educação, nós queremos preservar a vida dos pais, dos responsáveis por essas crianças, as pessoas com quem eles convivem no ambiente familiar. A vacinação, ela é uma realidade distante no Brasil, nessa porcentagem de 60% para ter imunidade coletiva, exatamente porque nós sabemos qual é a política no Brasil. O governo, ele não se preocupa, o governo federal, ele não fez tudo o que deveria ter sido feito para garantir que nós tivéssemos como adquirir essas vacinas ou como produzir essas vacinas no Brasil. Então, essa perspectiva de volta às aulas com vacinação, ela é a mais segura, mas nós precisamos sim aguardar que isso seja uma realidade possível e temos todos os esforços no sentido de garantir que as aulas remotas, elas sejam também ofertadas com condições tanto para os professores que precisam de internet potente, precisam de equipamentos, e os alunos que precisam também ter acesso a essas tecnologias. Então, nós estamos nessa semana de conscientização, de discussão, e nós estamos lutando pela vida. Isso é o mais importante. O currículo se recupera. Todos os países, eles estão agora se voltando para essa questão. Nós sabemos que a Grã-Bretanha e a Alemanha, que são países que são referências na Europa, eles optaram por não fazer o retorno das aulas presenciais. Países que optaram por retornar, nós vamos ver mais adiante qual vai ser a repercussão.
mas países como Grã-Bretanha, onde já tem variante do coronavírus, e países como a Alemanha, optaram por aguardar. E o Amazonas optou por adiar o retorno às aulas, até o retorno somente no dia 18, e as aulas serão remotas. A Amazonas viveu essa experiência e o Estado defendeu, então, a vida e ele determinou que as escolas retomem as aulas, mas de forma virtual, de forma remota. Então, essa é a defesa da vida que nós queremos trazer como Sindicato de Servidores de São Bernardo do Campo, para uma reflexão nossa, de todos os trabalhadores, mas de toda a sociedade em geral. O que nós queremos realmente para as nossas crianças? O risco, uma volta sem segurança, ou nós queremos a preservação da vida e a recuperação do currículo assim que a vacinação tenha alcançado pelo menos 60% da nossa população. Então, essa é a mensagem que nós deixamos para todas e todos.